Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pelo Curso e Colégio Objetivo. O nosso tema de hoje são as Olimpíadas Científicas, Olimpíadas do Conhecimento, e nós vamos falar sobre a importância delas, né? E como o Colégio Objetivo prepara os seus alunos tão premiados. Isso é um diferencial do colégio e do curso Objetivo. Então, quais são diferentes tipos de Olimpíadas, né? A gente faz Olimpíadas de Biologia, tem Olimpíadas de Neurociências, Saúde e Meio Ambiente, Olimpíadas só, né, de Ciências, e são tantas premiações, né, tantas medalhas. Como é que os alunos são preparados? Para falar sobre esse tema, nós escolhemos aí, convidamos 3 craques, 3 especialistas no assunto, 3 grandes mestres que vão conversar com a gente, eles que dão aula de Biologia no curso e no Colégio Objetivo. Sejam bem-vindos, professores. Vamos começar com o professor Guima, que é o professor Olá, Guilherme boa noite. Francisco. Professor Guima, seja muito bem-vindo. Vamos chamar o professor Adriano Arruda. E aí, beleza? Boa noite, tudo bem, tudo Silvia? bom? Beleza, maravilha. Tudo bom. Grande Guima, nosso tsunami aí, tamo junto. E o professor Fernando de Paiva, que é o professor Paiva. Vamos lá. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que a gente está falando de um tema aí que é um diferencial, um dos diferenciais do Colégio Objetivo. Professor Paiva, já que o senhor entrou por último, vai ser o primeiro a falar. O que são as Olimpíadas Científicas, professor? Vamos lá. Bom, né, a gente, como estávamos conversando antes, né, senhor, todo mundo acha que todo mundo conhece, né? Mas é um ambiente um pouco diferenciado, aí são competições de conhecimento, né? São momentos que os alunos podem interagir uns com os outros, eles podem avançar mais naquela disciplina específica, né? Não só na biologia, como em outras disciplinas que também têm Olimpíadas, e aproveitar para ter uma troca de cultura, de informações com alunos de outros locais, principalmente quando eles conseguem uma vaga para uma Olimpíada Internacional, que é bastante comum aí nos nossos alunos do Objetivo. É verdade, contatos não só vocês, né, como os alunos também, em vários países, vários segmentos. Agora, qual que é o principal objetivo de uma Olimpíada Científica? Bom, nós temos hoje, né, a questão dos vestibulares. Tem muitos alunos pensando em vestibulares, porque as medalhas olímpicas valem vagas em grandes universidades. Isso daí é super importante, né? A própria Olimpíada Brasileira de Biologia divulgou recentemente aí alguns alunos, inclusive de fora do estado de São Paulo, que vieram para universidades importantes aqui, usando essas medalhas olímpicas, assim como os daqui podem acessar universidades desses estados. Então, universidades públicas, inclusive. Esse tem sido um norteador aí. Mas claro que muitos alunos vão pelo desafio, muitos vão pela questão só de adquirir conhecimento, e outros, né, na preparação para os vestibulares tradicionais, para poder ter um melhor desempenho numa prova de vestibular. É uma segunda fase aí de áreas biológicas, né, biologia, medicina veterinária, odontologia e outras aí afins. Eu também posso acrescentar aqui, rapidão, Guimar, segura aí, mano. Acho que a própria experiência dos moleques estarem ali, né, das meninas também estarem ali entre eles, né, trabalhando biologia de jeitos diferentes, eles terem a oportunidade, né, de, dentro aqui do Objetivo, de conhecer vários alunos de outras unidades, isso a gente acho que é legal pra caramba, porque normalmente a gente costuma ter as aulas lá na Paulista, mas não é só aluno da Paulista que vai. Então, é aluno da Paz, é aluno da Cantareira, é aluno do Ipiranga. Então, essa troca de ideia entre eles, isso eu já acho legal pra caramba. Isso é uma integração que eu acho muito boa ser feita, né? E eles estão ali, são todos reunidos ali em prol, né, de conhecer mais sobre biologia, daí vai formando mais círculo de amizade, porque tem isso aí também. Então, o conhecimento é importante, mas essa parte social deles também é ótima, né? E o fato deles poderem, às vezes, ganhar medalha aqui, medalha ali, daí tem uma prova que é em outro estado, tem uma prova que é em outro país, né? Então, teve uma galera que foi para o Rio de Janeiro, uma galera que foi lá para a Colômbia, então, isso daí abre mesmo os horizontes dele, e essa vivência eu acho legal. Manda aí, Guimar. Manda aí, Guima. Tem um efeito a longo prazo que muitas vezes o aluno não sabe.
que é fazer currículo. E ele pode usar isso na universidade brasileira e principalmente em universidades americanas, onde isso é muito valorizado, né? O aluno que passou no vestibular acabou, né, com a nota do vestibular ou pela Olimpíada. A partir da vida universitária, quando ele cria currículo, vivência e traz experiências, isso carrega para ele pontos positivos. O cara vai pedir uma residência, se for um médico, é mais aceito, uma bolsa científica, né? Isso são questões a longo prazo que hoje talvez o aluno não entenda quando ele participa ou ganha uma Olimpíada, ou ganha uma medalha, mas lá na frente ele percebe, nossa, eu trago comigo uma bagagem, né, de experiência e de diversidade. Isso conta bastante. Com certeza. Então, qual é o perfil do estudante de Olimpíada? Para quem é? Quem pode participar? Vocês escolhem aí quem vocês o Paiva é o especialista assim, em perfil. Não digamos isso, não vamos ser especialistas. A gente pensa aí num aluno que tem uma dedicação um pouco maior, né? Pensamos num aluno que consiga, né, ter uma organização, uma disciplina que vai além do conteúdo curricular que ele vai ter, né? Não adianta também nós falarmos que qualquer aluno vai ganhar uma medalha olímpica. Não vai ser qualquer aluno. Qualquer um pode chegar até ela, desde que ele tenha dedicação, disciplina. Mas o perfil do aluno olímpico é aquele aluno que gosta de ser desafiado, é aquele aluno que procura a explicação a mais, que não se contenta só com o conhecimento mais raso, e aquele aluno que está interessado em ampliar o horizonte dele dentro da biologia, né? É muito difícil nós termos tantos expoentes assim, às vezes, né? Por isso, quando o pessoal fala, nossa, mas 1, 2, 3 medalhistas por ano. Gente, 3 medalhistas por ano em Olimpíada Internacional, em final de Olimpíada Nacional, é um número expressivo, apesar de não parecer, porque os outros foram beneficiados. Porque aí nós temos que pensar que para um medalhista olímpico internacional, nós temos dezenas de outros que participaram do processo junto com ele, nós temos dezenas de outros que também cresceram junto com ele, mas talvez não tiveram o mesmo êxito somente na questão da prova, ou não tiveram a mesma dedicação. Então, é um aluno que tem uma visão um pouco diferenciada do estudo, né? Tem uma organização diferente, tem uma disciplina diferente, né? Então, a gente busca aí reconhecer nesses alunos esse perfil, né? Mas isso não quer dizer que outros não possam participar, todos devem participar, que tenham vontade, todos podem participar, né? Nós temos, às vezes, uma limitação de espaço da logística, né? Infelizmente, às vezes, precisa ter uma seleção, mas nós tentamos abranger, pelo menos na biologia, abranger o maior número possível, contemplar o maior número possível dos alunos, para que nós tenhamos a possibilidade aí de oferecer a todos que queiram participar. A gente tem Olimpíada... Tem outra coisa. Oi, pode rapidinho, falar. que o Paiva lembrou, desculpa te interromper, mas falando dessa parte do perfil, às vezes quando a gente fala assim de vai ter a competição, não sei o que, da Olimpíada, vai ter a Olimpíada. Às vezes algumas pessoas acham que durante as aulas fica aquele ambiente absurdamente competitivo, de um não olhar nem para o outro. É muito pelo contrário. Então, o que a gente percebe ali, pelo menos nas nossas turmas de biologia, é que o aluno ele tenta se desafiar a si próprio, né? Se ele vê que o cara do lado dele está com dificuldade, ele vai ajudar. Então, isso a gente acha muito legal pelos nossos alunos. Você não vê um brigando com o outro, você não vê um falando, eu sou melhor do que você. Não, se a gente percebe, se tem dúvida ali entre eles se ajudam, né? Então, às vezes, de vez em sempre, a gente vê ali um perguntando para o outro, né? Então, isso a gente acha que é bem legal e é uma coisa importante aí que também a gente preza, né? A gente não quer o cara assim que ele pode até manjar muito de biologia, mas ele vai desdenhar dos outros. Não. Então a gente quer um ambiente ali saudável, onde todo mundo ajuda todo mundo, porque todo mundo é uma equipe ali. A gente está no mesmo barco. Se um furar o barco, todo mundo afunda. Então não é essa a nossa ideia. E deixa só uma dúvida minha, até pode responder o professor Guima, que não falou ainda. Vocês ficam, no caso, observando os talentos e falam, olha, você podia participar da Olimpíada, ou isso já é oferecido,
Ou porque muitas vezes, por exemplo, tem uma pessoa tímida que nem sabe dessa capacidade. Vocês observam e ajudam o aluno, encaminham o aluno, o Guima? Como é que funciona isso? Acho que no primeiro momento, Silvia, as Olimpíadas são oferecidas, né? Eu acho que nós três, na verdade, toda a equipe de biologia, ela está, de certa maneira, conectada para não só a gente perceber quando a Olimpíada vai surgir, né, as oportunidades que vão surgir, mas também na divulgação, né? Então, eu percebi, sei lá, hoje vai lançar uma Olimpíada XYZ. Pô, pode ser uma coisa legal, então a gente se comunica entre si como equipe de biologia, né, não só nós três, mas todo mundo, e a gente divulga, né? Da divulgação nós temos o retorno, né, os interessados. Destes interessados, aí a gente consegue, muitas vezes, começar a perceber aqueles alunos que se destacam, aqueles que têm interesse, e desses a gente pode até, dependendo da ocasião, encaminhar um pouco melhor. Fala, poxa, vai ler isso aqui, né, vai pesquisar isso aqui, então a gente pode estimulá-lo a partir do momento que a gente começa a ter um pouco mais de convivência com o aluno também. Tem todo o apoio, né? Eu queria falar de cada uma, não sei como é que vocês vão dividir aí. Os alunos participam, vamos lá, Olimpíada Brasileira de Biologia. Vocês querem falar de cada uma para explicar? Então, vamos lá. De Biologia. Bom, a de Biologia, hoje nós temos aí, né, na verdade, é a maior. Né? Não estamos falando em qualidade, estamos falando em número de alunos, né, número efetivo de alunos inscritos no país inteiro. Estamos falando da maior Olimpíada de Biologia, que a gente chama de OBB, né, a Brasileira de Biologia, que é organizada pelo Instituto Butantan, e aí o Butantan oferece essa prova é oferecida a qualquer escola do território nacional que queira participar, desde que sejam alunos do ensino médio. Tá. E aí, dessa Olimpíada, é a Olimpíada que classifica os alunos para a Olimpíada Ibero-Americana, onde participam todos os países aí, basicamente da América Latina, mais Portugal e Espanha, e para IBO, né, que é como a gente chama lá, a International Biology Olympics, que é a internacional, que é o mundo inteiro. Então, os alunos para essas duas internacionais são as maiores, a internacional a IBO é a maior Olimpíada que a gente tem aí no mundo de biologia, eles são classificados via OBB. Então, ela tem ali uma importância bastante grande por conta disso. E o desafio de você competir aí com centenas de milhares de alunos, porque nos últimos anos tem passado de 100, 120, 130 mil alunos inscritos no país. Então, assim, é muito grande e é um prazer a gente ver que, ano após ano, nós temos aí alunos sempre brigando por essas vagas internacionais. Então, acredito que nossos alunos estão fazendo um bom trabalho. Tem de biologia e tem de biologia sintética. São competições diferentes? São, a biologia sintética ela é oferecida pela USP, né, por um grupo de estudantes da USP que resolveu criar um desafio também a nível nacional para uma outra área da biologia, que é uma biologia mais, digamos, computacional, né, que é um assunto que cresceu nas últimas décadas, que envolve a bioinformática, né, a análise genética, né, ou mesmo toda a parte da biologia que a gente chama da parte in silico, né, a parte computacional, né, por isso o nome biologia sintética, ela não está envolvida completamente, né, na questão de zoologia, de botânica, mas ela envolve uma parte que possa ser analisada de maneira computacional, né. E o interessante dessa Olimpíada, né, ela é recente e ela dá como prêmio ao aluno a oportunidade de passar uma semana visitando os laboratórios da Universidade de São Paulo, para conhecer as pesquisas realizadas ali, né? Então, a ideia, né, além do desafio, é de convidar o aluno à universidade. É a ideia de abrir as portas da universidade para que o aluno, né, conheça o que é feito ali dentro e se interesse pela área da ciência pura, né, da pesquisa, né, que o país sempre precisa, né? A gente sempre tem essas questões de pesquisa. Então, é uma Olimpíada que, né, tem dado resultados, né? Acho que vale a pena a gente comentar que ano passado uma aluna da Paz, a Sofia, conseguiu o primeiro lugar, né? Ela foi medalha de ouro com nota máxima. Ai, que maravilha. Né? E ela foi para a USP, ela passou essa vivência de pesquisa, de laboratório. E eu encontrei ela recentemente e ela, nossa, vê que os olhos brilham, né? Isso é muito legal.
O aluno fala, nossa, eu fui lá e conheci, descobri. Então, essa pequena sementinha já está montada, já está plantada nela, né? Agora ela segue o que ela desejar. Caminho dela. Tem também a de neurociência, que está muito, né? Hoje em dia está na moda, tudo relacionado à neurociência, né? A neuro também surgiu, Silvia, um professor americano, né, que é um neurocientista, percebendo que os alunos não estavam se interessando pela neurociência. Como você falou, né, uma ciência que está crescendo muito, né, se dá muita importância à neurociência, mas né, o professor via que na universidade onde ele dava aula nos Estados Unidos não tinha tanto interesse. Então, a ideia foi começar de baixo, né? Por que eu não posso despertar nos alunos de ensino médio o interesse pelas Olimpíadas, né? Então, ele criou, né, uma série de células, vamos dizer assim, uma série de comitês espalhados pelo mundo que fazem provas e os vencedores são levados a essa Olimpíada Internacional. No Brasil, existem vários comitês, né, divididos em cidades. Tem o comitê de São Paulo, da cidade de São Paulo, o comitê de Campinas, o comitê do Nordeste. Desses comitês, os alunos realizam as provas locais e os melhores classificados vão para a nacional e da nacional os melhores vão para a internacional. Tem também a de saúde e meio ambiente. Isso, essa Olimpíada brasileira, né, de saúde e meio ambiente, ela é uma Olimpíada que também tem um renome absurdo, porque ela é encabeçada pela Fiocruz. Acho que é um dos principais institutos de pesquisa do mundo, não é só do Brasil, não. Acho que a gente tem que ter muito orgulho de saber que essas Olimpíadas que o Objetivo participa, elas são encabeçadas assim por institutos de excelência, né? Então, por exemplo, a de neurociências, o Einstein está por trás da de neurociências, né? Nossa, a Olimpíada de Biologia é só, entre aspas, o Butantan que está encabeçando, né? Então, você vê que é muita gente ali de qualidade que está observando esses alunos, tá? Então, quando o aluno ele vai fazer esse tipo de Olimpíada, ele também, que nem o Gui falou, né? Ele sabe que está no radar, né? Exatamente. É aquela ideia do currículo mesmo, né? O pesquisador já olha para aquele aluno de um jeito diferente, fala, putz, ele ganhou a OBB, ele ganhou a de neurociências, ele ganhou a de saúde e meio ambiente. Então o cara o pesquisador já é sabe diferenciado. Que aquele vai render bons frutos. Então essa daí encabeçada pela Fiocruz, né, de saúde e meio ambiente, ela é uma Olimpíada que ela é bem diferente em relação às Olimpíadas tradicionais. Por que eu falo isso daí? Porque às vezes o pessoal pergunta, como é que é uma Olimpíada de Biologia? Né? Como é que vai ser a Olimpíada de Ciências? Né? Que daqui a pouco a gente também comenta um pouquinho sobre ela. Então, são provas, né, de questões ali, de testes, né, que a gente chama ali, assertativas, né, de testes, e são várias fases. Então, isso é meio tradição dessas Olimpíadas. Às vezes, né, numa fase mais avançada, você tem ali um experimento, você tem uma simulação mais prática, tem a de Olimpíada de Biologia Sintética, que ela pode abordar um negócio um pouquinho diferente, mas as tradicionais mesmo é teste. Mas essa de saúde e meio ambiente, ela não tem uma prova teste. Então, a Fiocruz, ela te dá algumas opções para os alunos escreverem trabalhos seguindo aquelas opções. Então, você pode fazer a construção de um texto, né? Você pode ali fazer a construção de um trabalho científico, né? De elaborar um trabalho científico, mas o que o Objetivo, né, ganhou no ano passado, né, que foi um prêmio espetacular, foi a primeira vez que o Objetivo ganhou, e a gente ganhou em nível regional, na região sudeste, que já é uma vitória absurda, mas ganhamos no Brasil inteiro. Né? Então, nosso prêmio foi nacional também. Foi uma produção audiovisual. Então, isso é um enfoque diferente. Essa Olimpíada ela acontece a cada 2 anos, tá? Então, isso é diferente também dessa Olimpíada, né? Não é que todo ano, que nem as outras que a gente está acostumado. Tá. Então, já teve uma 2023, agora vai ter uma 2025. Né? E daí eles te dão um tema e você produz ali um vídeo, né? Uma produção audiovisual, né? Obviamente lá tem que ter vídeo, tem que ter ali um texto também,
abordando questões sobre aquele tema. Então, até daqui a pouco a gente até vai mostrar um pedacinho aqui desse vídeo. Né, mas se você quiser mostrar, se você quiser já aproveitar e mostrar, eu acho bacana. Vocês que sabem. Aí, pode vamos mostrar? lá. Não, só queria dar o crédito antes para os alunos que ganharam esse prêmio, que foi o pessoal do Integrado do ano passado, a Larissa, a Bianca, a Maria Eduardo e o Luca. Né? Então, isso, ó, o vídeo está aí, ó. Aqueles que fizeram essa produção, eles por si só. Então, é um espetáculo isso aí. Então, esse aí é o texto do trabalho da equipe, chama Os Colgienses Complexos, composta pelos alunos Luca Ribeiro Bortoleto, Bianca Koisev, Maria Eduarda Matos e Larissa Miyamura, campeã da modalidade de produção audiovisual em si. Muito legal. Com isso, apenas elas. Ou será que não? Bom, está na hora de discutirmos sobre isso. Não precisamos olhar tão longe para perceber como as ações do homem estão comprometendo o meio ambiente. Ao nos referirmos aos males das ações antrópicas, não queremos dizer apenas sobre as mudanças climáticas mundiais. Queremos também dizer sobre as mudanças climáticas locais que acontecem aí na sua região. Entre alguns eventos, temos também a enchente que acontece na sua cidade, as epidemias da sua região, as ilhas de calor da sua metrópole, entre outros. Todos esses fenômenos cotidianos e que afetam a qualidade de vida são consequências de outros problemas, os problemas ambientais. E é assim que a saúde do meio ambiente se relaciona com a saúde humana, e a comprovação disso são os problemas ambientais que se desdobram em problemas de saúde. Assim como os, entre aspas, pequenos problemas cotidianos importam, e muito, todas as pequenas atitudes no dia a dia impactam positiva ou negativamente na luta constante travada entre o homem urbano e a natureza. Não é à toa que, dos 17 objetivos da Agenda 21, 5 se relacionam com a conservação do meio ambiente. Esses são energias renováveis, consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo da água e vida sobre a terra. Isso demonstra a importância de conservar o meio ambiente, pois cuidar do nosso planeta é cuidar de nós mesmos, pois graças a ele temos as condições necessárias à vida. Porém, com as ações humanas que degradam e poluem a natureza, a nossa vivência é comprometida, uma vez que os recursos naturais tornam-se escassos. Portanto, chegamos à conclusão de que se você não se importa com o meio ambiente, pelo menos se importe com a sua saúde, pois ela também está em jogo. É um pedacinho, né? Um pedacinho do vídeo que eles fizeram ali. Ficou muito que bom lindo! mesmo. Só lembrar, só falar novamente aqui, então, é o Luca Ribeiro Bortoleto, Bianca Koisev, Maria Eduarda Matos e Larissa Miyamura, que é campeã da modalidade de produção audiovisual. Muito legal, professor, muito legal. Foi espetacular mesmo. Eles foram, né, o vídeo chama O Chamado da Natureza. Isso. E o professor Adriano também pode falar mais, né? E para quem tiver interesse, assim, quem ficou curioso, né, assistir o vídeo inteiro, é Mais só abrir o YouTube e digitar O Chamado da Natureza, que esse vídeo ele tá lá no YouTube também, né? Porque para submeter ele lá para a Fiocruz, a gente teve que colocar ele no YouTube, né? O pessoal assistir lá. Então bota lá, O Chamado da Natureza, vai aparecer o vídeo lá para prestigiar também o trabalho dessa molecada que mandou muito bem mesmo. E aí no ano passado a gente foi receber o prêmio lá na própria Fiocruz. Foi o Luca, ele foi junto comigo, então a gente conheceu lá as instalações da Fiocruz, né? Teve lá várias palestras, né, com o pessoal, né? Então acho que foi uma experiência assim bem gratificante, né? Que tinha gente de todo o Brasil, que a gente também teve esse contato, esse network aí com outras escolas aí de outros locais. Sensacional, sensacional. E antes da gente falar aqui da preparação, né? Como é que vocês preparam esses alunos? Faltou falar da de ciências, é isso? Isso, da de ciências. Então, essa Olimpíada Brasileira de Ciências, ela é uma das mais tradicionais que a gente tem aqui em relação às Olimpíadas, né, científicas, que o Objetivo também participa. E o diferencial dessa Olimpíada é que ela não aborda só a parte de biologia.
né? A parte de biologia é a mais legal de todas, isso aí sem dúvida nenhuma, né? Mas essa de ciências, além de abordar biologia, também aborda química e física. Então temos os nossos colegas da física, né? O Ronaldinho, né? Principalmente que está encabeçando, um salve aí para o professor Ronaldo. Tem o pessoal da química também, né? O Carlão, né? O Big Carlos ali, tem a Melissa também. Então esses alunos que querem fazer essa Olimpíada de Ciências tem um limite de idade, né? Porque essa Olimpíada de Ciências ela é mais voltada para o pessoal do 9º ano e do 1º ano, porque o limite é até 15 anos. 15 anos, tá? Então, a gente também trabalha com isso, né? A Olimpíada de Ciências é mais para esse público, a gente trabalha com o pessoal de ensino fundamental. Porque às vezes o pessoal pergunta isso daí. Né? Porque às vezes o pessoal pergunta, professor, vocês só dão aula no ensino médio? Eu falei, não, sim. O regular, sim, mas as aulas de Olimpíadas vem uma molecada do fundamental, tem gente do 8º ano tendo aula com a gente, lá na Paulista. É legal vocês falarem isso, né? Como é que é feita essa preparação? Desde quando existe esse despertar para uma Olimpíada? Porque quando se fala em ensino médio, né? Mas aí começa desde quando? Como é que é feita essa preparação no objetivo? O objetivo ele já tem uma tradição disso daí, né? Então, até mesmo com as outras Olimpíadas que o objetivo também participa, né? Tem matemática, física, química, astronomia, né? Então, o aluno ele já vai sendo apresentado a tudo isso daí. E tem gente que gosta mais da parte de exatas, tem gente que gosta mais da parte de humanas, né? Que tem Olimpíadas de humanas também, de história, né? Então, acho que o objetivo ele faz esse papel muito bem. Ele apresenta as Olimpíadas para os alunos, né? Que nem o Paiva, aqui o Guima, eles comentaram, e vai surgir o interesse. Né? Então a gente não busca forçar nada, falar, você tem que fazer tal Olimpíada. Não é isso, muito pelo contrário. A gente fala, gente, tem todo esse leque de opções. Eu vejo isso daí muito bem no dia a dia lá na escola, porque as orientadoras, né, as diretoras, elas entram em sala de aula e sempre quando tem uma Olimpíada nova, quando a direção manda para todos já os fala, lugares, né? Entra em sala e convida todo mundo, né? Fala para todo mundo. Então, isso eu acho um negócio legal também. Né? Não vai pegar só 10 alunos que se destacam. Não, então fala para todo mundo. Né? Então, legal. A gente abre para todo mundo e, obviamente, quem tem interesse, a gente vai dar esse acolhimento. Essa cultura, né, Dri, de fazer Olimpíada, né? Todo mundo pensa que só quando o aluno vai ficando mais velho. Não, o pessoal do Fundamental 1 participa de Olimpíada já, Olimpíada de Robótica, desde que eles são muito pequenos, Olimpíada de Astronomia, eles desde que eles são muito pequenos, e eles participam já tendo aulas. Então, eles já têm aulas preparatórias, eles vêm desde muito jovens, né, com essa rotina. Então, eles já acabam se acostumando. Né? E é importante frisar o que o Adriano falou. Não é uma questão de escolher o aluno escolhe a Olimpíada dele, não somos nós que vamos à unidade e falamos, nós estamos procurando aqui os melhores alunos, as melhores notas de biologia. Da unidade que nós chamarmos. Não, eles vêm. Então, eles têm oferta de tudo. Né? Quantas medalhas aí tem em física, matemática, né? Agora tem a Olimpíada de Geografia também, o História, o colégio ganhando medalha aí. Economia. História, né? Economia. Então, assim, o aluno tem a opção de escolher isso, começa muito cedo. Então, é uma cultura do colégio. Né? Se intensifica no médio, né, até por conta da idade do aluno. O aluno tem mais autonomia para se deslocar para as unidades onde tem as aulas. Então, acaba ficando um pouco mais intenso. Mas essa preparação aí de ter as aulas, de termos abertura e espaço para oferecer essas aulas para eles, ela vem de muito tempo. Né, e muito tempo em todos os sentidos. E muito tempo de existência desses projetos na escola e muito tempo da faixa etária das crianças que podem participar. Então, não é nem perceber e dar o primeiro passo, não é isso? Vocês, professores, vão orientando, vão chamando, vão instigando, não é isso? Muitas vezes o aluno, ele entra, esse de economia, não lembro o nome agora, mas assim, ele falou assim, eu jamais poderia imaginar, quer dizer, vocês apresentam o leque, é isso que eu acho bacana no objetivo, vocês apresentam esse leque de opções, vai, se desafia, tenta, e começa a ver os alunos, começa a ver as medalhas e a importância disso tudo. Então, eu acho que esse é um trabalho muito legal que vocês fazem, mas tem algum curso especial, não? Para quando escolhe cada modalidade?
Tem, né? Acaba tendo, porque assim, nas aulas de preparatórias para a Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada de Ciência, a Olimpíada de Biologia, né, acaba sendo uma turma comum, porque os assuntos são comuns. Mas, por exemplo, a de neurociência, eles têm uma aula preparatória só para de neurociência. Né? A de biologia sintética, eles acabam tendo assuntos mais voltados só para essa área, como o Gui colocou, essa parte de biologia computacional é muito pouco abordada em qualquer nível aí que a gente pense de ensino médio. Né? Basicamente, ninguém conhece isso no ensino médio. Então, assim, existem sim alguns momentos que eles precisam de aulas mais focadas para cada Olimpíada, né? Mas o geral da biologia eles têm o ano todo, né? Um aluno acabou de perguntar um pouco antes de começarmos aí nosso bate-papo, ou me perguntando para a gente aqui no grupo via WhatsApp se a aula ia ter o ano inteiro, se ia parar quando tivesse a prova da Olimpíada, né? Porque é um aluno recém-chegado, mas não, a aula é durante todo o ano, né? Todo o período letivo, nós oferecemos aula de biologia geral, e aí os momentos focais para cada Olimpíada em si. E a gente falou aqui no início do nosso encontro que essas premiações, elas servem para o currículo, né? Caso o aluno queira ingressar numa universidade aqui ou no exterior, né? Tem vários benefícios fazendo isso. E o que eu acho importante a gente colocar é que não é de hoje, porque agora, há pouco tempo, recente, que tem esse peso de ingressar numa universidade. Mas o objetivo, ele investe em projeto olímpico científico, tem a data aqui, 1999, foi a primeira participação em Olimpíadas. Então, eu queria saber, daquela época de hoje, né? Daquela época até agora, as premiações multiplicaram. Olha, o objetivo, ele tem mais de 13 mil medalhas, troféus em competições nacionais e internacionais. Então, é claro que isso reflete os esforços, não só dos alunos, mas também de vocês, né? E esse resultado, ele acaba estimulando cada vez mais os alunos. Então, é uma tradição, faz parte do DNA do Objetivo. Não sei nem se não foi um dos primeiros colégios a começar com isso, com esse foco nas Olimpíadas. E agora existe aí essa premiação, não só em medalhas, em troféus, mas também para você poder ter esses benefícios e essas vantagens de ingressar numa grande universidade, né? Tem, Silvia. Eu queria destacar o caráter, às vezes, da Olimpíada pessoal. Por quê? Há três situações que me marcaram muito, né? Eu participo um pouco mais da neurociência e aí eu vivenciei três casos interessantes. O primeiro foi um aluno que se interessou muito, participou das aulas. As aulas são diferentes, como o Paiva falou, porque o assunto ele é muito aprofundado, ele é muito diferente. E no final do terceiro ano, esse aluno um dia foi visitar a gente no colégio e ele tinha tatuado no braço um cérebro. Ele gostou tanto do assunto que ele falou, professor, eu vou seguir a área de psicologia. E ele tatuou um cérebro no braço. E aquilo foi muito, muito marcante, né? Me deixou assim, muito, muito impactado, né? A segunda foi a aluna Pietra, né, também da Paz, que foi medalhista de Olimpíada de Neurociências, e ela, assim que passou medicina, ela falou, Guima, eu vou escolher neurologia porque o que eu quero. Foi das aulas que eu quero. E o último foi a última live, que eu achei muito legal, que eu estava assistindo a live dos alunos que passaram em medicina, né? E um dos alunos estava em dúvida. Ele falou para a Malu, né? Não sei se eu ia fazer química ou outra coisa. Aí ele participou das Olimpíadas de Neuro e daquilo despertou nele a vontade da medicina. E aí, no final do ano, nós tivemos mais um aluno na medicina. Então, acho que existe também o caráter pessoal do aluno, né? Não só a medalha, a conquista, a vaga na universidade, mas a transformação pessoal que o aluno vivencia, que pode marcar todo o destino dele, né? O que é muito legal. Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso encontro. Eu queria que cada um de vocês encerrasse falando ou mandando uma mensagem ou convidando, enfim. Professor Paiva, começamos com você. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de, junto com os meus amigos, podermos divulgar um pouco mais, esclarecer, às vezes, algumas coisas que ficam aí meio nebulosas nesse processo, né, e deixar aberto para todos os alunos que eles não se acanhem, né, não existe aluno bom ou aluno ruim, né, para a gente existe aluno interessado,
Então, se você tem interesse, se você quer participar de Olimpíada, né, procure essa unidade, procure professores ou nos procure diretamente, se você tiver acesso, estamos sempre pelas unidades do objetivo, para que você possa vir fazer parte desse time e que eles não se motivem simplesmente só pelas medalhas. Claro que ganhar é legal, participar de um evento em outro país é diferenciado, é muito bacana, só que o seu crescimento, o vínculo social que você vai criar com outros alunos, isso também vai te trazer muita satisfação. Então, é um projeto muito prazeroso de nós três podermos estar à frente disso aí, no objetivo. Muito bem. Quem quer falar? Guima, quer falar? Falo. Silvia, eu queria destacar, né, toda a questão do apoio do colégio, sim, da direção, do apoio das orientadoras das unidades, né, dos alunos, obviamente, de toda a equipe de biologia, porque se a gente está fazendo essa live, e a gente citou Olimpíada de Biologia, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Neurociência, Olimpíada de Biologia Sintética, Olimpíada de Saúde, é porque em 2022 o colégio ganhou medalha em todas. Eu acho que os alunos estão muito de parabéns, né? Então, acho que todo o trabalho pedagógico, orientacional, direção, está no caminho certo, porque os resultados foram muito frutíferos. De todas as Olimpíadas citadas, todos nós tivemos bons medalhistas e grandes alunos. Então, que o aluno, quem veja, né, essa live, que se interesse, né, as Olimpíadas, as aulas de biologia, o professor Paiva e o Adriano podem falar todas as quintas-feiras. Olimpíada de Neurociências, a prova em abril, então as aulas estão rolando, o aluno tem que estar bem preparado, porque vai aprender sobre doenças, sobre diagnósticos, é um mini curso de medicina. Então, para quem está interessado, é uma ótima também. Muito bem. Professor Adriano. Só agradecer aí a participação, a oportunidade aqui de participar, de trocar ideia aqui em relação à biologia, que eu adoro, né? Então, acho que o Gui e o Paiva, eles já falaram muito bem o que eu tinha para sintetizar, e só para finalizar, essa parte assim de conhecimento que o aluno ele tem, que ele vai adquirir, né, com essas aulas, eu acho que é um negócio muito importante, porque às vezes o pessoal me pergunta, né, professor, por que você fez biologia? Eu falo, cara, porque assim, para mim a biologia ela é como se fosse um óculos. Como assim, professor? Você não usa óculos? Não é isso. É assim, é como se fosse um óculos, porque quando você bota esse óculos da biologia, você enxerga o mundo de um jeito diferente. Você enxerga o mundo de um jeito melhor. Você começa a olhar, né, para as coisas assim, você tem um pensamento já além, né? Você consegue raciocinar melhor, discorrer melhor sobre aquilo. Então, isso eu acho muito legal mesmo, né? Que o aluno ele sai com esse óculos, né? Com esse olhar diferente, sabendo que o que ele faz aqui impacta ali. Então, só dele ter essa visão, para a gente já é uma vitória, né? Mas é lógico que eles vão ganhar muito mais do que isso. Olha, eu tive a oportunidade, só para encerrar, pessoal, de acompanhar algumas competições, de fazer gravações, a gente gravou, a gente registrou, tem no site, mas eu vejo o empenho não só de vocês, dos alunos, mas também dos coordenadores. Eu quero citar aqui uma apaixonada, que é a Malu Guimarães. Ela é apaixonada, realmente, ela vibra, e eu acompanho muito isso há um certo tempo, então é um diferencial, Olha, muito obrigada a vocês, parabéns ao Colégio Objetivo, curso Colégio Objetivo, pelas medalhas, pelo incentivo, por tudo relacionado a isso, eu acho que esse é o caminho. Uma das perguntas é, existe a melhor? Qual é a melhor Olimpíada? Eu acho que aí depende de cada um, vocês já responderam, faltou só essa pergunta dentro do nosso roteiro aqui. Eu achei que a melhor é aquela que o aluno escolhe e se dedica, não é? Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês. E só lembrando, você, aluno, você que não é aluno e está acompanhando aqui essa nossa entrevista, todo fica à disposição de vocês, disponível nas nossas redes sociais, para você ver e rever, tá bom? Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau. Tchau.